Essa semana eu tinha pensado em soltar um vídeo que ia ser bem polêmico. Então eu optei por não. Na verdade, eu acho que, assim, eu meio que engavetei mesmo o projeto. Por hora, pelo menos, ele vai ficar guardadinho na minha gavetinha. Até eu decidir o que que eu vou fazer, se eu vou amenizar um pouquinho meu discurso, se eu vou mudar um pouquinho. Porque ele tá meio sem propósito. De fato. Ele é só mais um vídeo de mimimi. Como a minha alcunha é analista palpitativa e não analista mimizenta, eu decidi não fazer ele agora. E, em vez disso, eu vou fazer dois outros vídeos. Um bem direto ao ponto, bem descaradamente comunista. Já vou avisando logo. Então, quem quiser sair do vídeo já sai. Mas não sai, não. Fica, vai ter bolo. E o outro mais voltado para a área que eu atuo, sendo que mesclado aí, não, meio temperado com algumas informações extras, digamos assim. Certo? Então, vamos começar. Eu já falei, sou analista palpitativa, eu não sou historiadora, não sou professora de história, minha área é letras em inglês. Porém, ao contrário do que muita gente pensa, eu penso e eu leio também. Não só penso, não só tiro coisas da minha cabeça. Eu procuro me informar, eu procuro aprender coisas novas sobre outras áreas. Eu não preciso ficar restrita somente à minha área de atuação como profissional. E é por isso que eu posso dizer com toda certeza, com toda segurança, que eu consigo falar sobre vários assuntos, mesmo não sendo especialista neles. Não porque eu deduzi coisas, porque eu sou uma gênia, não, porque eu me informei, porque eu procurei ler e entender as coisas. Um desses assuntos eu e que eu inclusive quero falar justamente para provar para vocês que vocês não precisam ser especialistas, basta ler. E aí, esse é um dos motivos pelos quais eu estou gravando esse vídeo, para mostrar para vocês que vocês não precisam ser especialistas para comprar a ideia e falar dela. É o que eu vou falar hoje e é o que eu vou palpitar. Claro que, vou repetir, não vai tirar o âmago do seu ser. Por favor, vai ler, vai conversar com gente que sabe, vai ver vídeo, tem um monte de vídeo aí já. Então, é isso. E, sem mais enrolação, vamos análise palpitativa. Eu tenho um site aqui, eu gosto de furar bolhas, porque a intenção é expandir, certo? Assim como o outro lado faz. Aqui eu tenho esse site, Instituto Liberal, e assim, existem palavras que você deve ficar atento. Se você ainda está formando a sua opinião, eu estou falando isso para quem já, enfim, entranhou isso na mente, tatuou no cérebro que comunismo é o cão e acabou. Não quer argumentar ou vai argumentar naqueles termos. Estou falando com você que ainda não formou sua opinião, tem umas opiniões, mas está buscando uma base mais teórica, mais sólida, que não quer confiar no que os outros falam. Inclusive, o que eu for falar aqui, eu vou colocar a fonte, uma fonte teórica e fonte de especialistas, né? Já falei que eu não sou especialista, minha especialização é dar palpite.
Na verdade, eu tenho especialização em literatura infanto-juvenil, mas isso não vem ao caso. Mas isso diz um pouco, né, sobre a minha disposição para ler, eu acho. Então, essa página, esse artigo, saiu, já tem um tempinho, já saiu em 2015, para vocês verem há quanto tempo esse povo está agindo sem a gente perceber. Então, quando a gente fala de liberal, a gente fica de orelha em pé. O pessoal do campo da esquerda radical fica bem de orelha em pé, porque liberal nunca significa boa coisa para a gente, para o povo. Então, toda a opinião que eu vou dar, todas as falas que eu vou fazer aqui, lembra bem, eu estou falando do ponto de vista da maior parte da população. E a maior parte da população, especialmente aqui no Brasil, mas também em outros países, em vários países, em quase todos os países, é a população de baixa renda. E quando eu falo de baixa renda, eu não estou dividindo somente as pessoas em pobres e ricos, porque aí muita gente que tem uma casa na praia, comprou um carro, uma picape à prestação, vai se considerar rica. Eu estou falando de pessoas que se pararem de trabalhar agora, não vão dar conta de gastar o dinheiro nem em 40 gerações. E pessoas que não sabem como é que vão pagar as contas amanhã. Eu me incluo nessa. Se você se inclui nessa, estamos aí, ok? Porque é a maioria da população. Sendo justo, e eu acho que vocês entendem que isso é justo, o que não funciona para a maioria, não funciona. Vamos concordar? Então, vamos deixar isso na cabeça, vamos deixar isso bem claro. Porque essa é a base de tudo. Essa é a base de tudo mesmo, porque tudo vai se resumir a isso. Tudo vai voltar nessa discussão. Ok? Aos socialistas, 60 perguntas desconcertantes. Eu acho tão engraçado. Porque eu vi só as primeiras, tá? Confesso que, até porque, primeira regra do React, né? Você tem que reagir na hora. Como isso é parcialmente um React, eu optei por não ler tudo. Então, eu não sei o que ele vai falar lá embaixo. Inclusive, eu não sei nem se eu vou saber responder, de fato. Pode ser desconcertante mesmo. Mas vamos lá. Abaixo listo as perguntas que devemos fazer após ouvirmos algumas afirmações socialistas. São perguntas simples e objetivas, porém que nunca são respondidas. Mentira. Porque isso aí, não sei na época, né? Mas isso aí já é respondido ad nauseam. Todo mundo responde, todo mundo fala, repete, mas eles não querem entender. É diferente. Provocam apenas eufemismos, retóricas, tentativas de desqualificar o autor das perguntas. Engraçado que é muito. Sabe, quando a gente começa a ler, começa a ver, a gente começa a perceber que tudo que eles falam que a esquerda faz é exatamente o que eles fazem. Percebe? Mas vamos lá. Ou simplesmente faniquitos, às vezes sentimentais, às vezes agressivos. Vamos lá. O capitalismo exclui os pobres. Aí a resposta: você quer dizer que o capitalismo é o sistema que dedica-se a produzir joias, roupas de grife, carros esportivos e aviões executivos? Não. O capitalismo não produz. Não produz. Quem produz são os trabalhadores. É esse o ponto. Você sabe, quando você responde uma coisa com uma coisa que não é como se você estivesse tentando tomar sopa com um garfo. É isso. Basicamente é isso. O que ele está falando aí não é realidade. Ele está começando a responder usando uma ferramenta errada. Capitalismo não produz nada. Então, mesmo que o capitalismo produzisse, dedica-se a produzir joias, roupas de grife, carros esportivos e executivos. Ele está querendo provocar em você aquela sensação de, poxa, mas o capitalismo faz coisas boas, produz coisas muito legais, carros, aviões executivos, carros esportivos. E isso mexe com exatamente uma coisa que o próprio capitalismo criou, que é não é o fetiche
fetiche da mercadoria, propriamente dito, mas é essa ânsia de ter coisas que os ricos têm. Por que que o pobre quer ter coisas que o rico tem? Porque a gente é massacrado com propaganda disso o tempo todo. E aí isso gera coisas absurdas do tipo pessoas que têm um iPhone, sim, um iPhone 15, que custa mais do que o orçamento da casa, o orçamento mensal da casa. Ah, mas eu vou comprar uma vez só. Não vai. No fim do ano vão lançar outro. No fim do ano vão lançar outro iPhone e você vai querer comprar. Percebe? Então, tá, beleza. Vamos supor que o capitalismo produz, apesar de não ser o capitalismo, mas sim os trabalhadores. O capitalismo só detém esses meios para que essas coisas sejam produzidas e explora os trabalhadores para produzir e fica com a maior parte do que é arrecadado com a venda desses produtos, certo? Mesmo que tenha sido os trabalhadores que tenham produzido. Mas tem outro lado disso. Se você parar para raciocinar, você come joia. Se você ficar doente, você comprando uma roupa de grife, você vai ficar bom? Você vai melhorar? Carro esportivo vai te dar algum aprendizado novo? Você está entendendo onde é que eu estou querendo chegar? Aviões executivos vão salvar o meio ambiente? Vão salvar a gente da destruição total do planeta? Pelo contrário, né? Acho que não, né? Vocês estão entendendo onde... Assim, eu acho que as pessoas mais inteligentes que estão assistindo esse vídeo já entenderam onde eu quero chegar. O capitalismo vai produzir tudo. Quer dizer, supostamente, que ele está falando aí, né? Ele está usando esse argumento, ele está usando o garfo ainda para tomar a sopa. E no capitalismo são produzidas, eu vou falar certinho agora, né? No capitalismo são produzidas todas essas coisas que são inúteis. E o básico... Ah, mas a gente também produz o básico. Sim. Mas quem é que tem acesso a esse básico? Quem deveria ter acesso? Tem acesso ao básico? O que adianta você poder comprar um iPhone e não saber se vai conseguir almoçar amanhã? Sabe? Não tô nem dizendo almoçar porque não vai ter dinheiro. Almoçar porque não vai ter tempo, porque tá trabalhando, porque tá se matando de trabalhar. Porque no intervalo você tem que resolver alguma coisa no banco. Tudo isso também é uma apropriação do tempo, é uma apropriação do seu tempo também. E isso também é um roubo, além de roubarem o seu dinheiro, estão roubando o seu tempo, que é precioso, que você não recupera, certo? Para produzir essas coisas, que são lindas, maravilhosas, enchem os nossos olhos, mas não enchem nossa barriga, certo? Segundo, o capitalismo gera pobreza. Essa é a sua conclusão ao comparar a lista dos países de melhor qualidade de vida com a lista de melhores. Eita! Ao comparar a lista dos países de melhor qualidade de vida com a lista dos países com maior liberdade econômica, não entendi o que ele falou. O que ele quer dizer com melhor qualidade de vida e também não entendi maior liberdade econômica. Eu não vou nem entrar nesse mérito, porque eu não sei o que é liberdade econômica, eu não sei o que ele define, o que um liberal define como liberdade econômica, também não quero nem saber. Minha questão aqui é o seguinte, ele quer comparar lista de estatísticas. Quando ele fala isso, inevitavelmente ele vai cair naqueles países lá do norte europeu, certo? Os países escandinavos, aqueles países onde supostamente as pessoas são mais felizes, a educação é melhor, parará, piriri, pororó. Bom, o que acontece? Esses países são maravilhosos, são um paraíso na Terra. Vai lá, vai morar lá, de boa. Você vai conseguir viver num país super rico, super bem, você vai ficar muito bem, tá? Mas deixa eu te contar um negócio, isso aí não sou eu que tô tirando da minha cabeça não, tá? Eu vou botar depois a fonte ali. Você já viu o tamaninho, você pode até não entender muito bem de geografia, mas você já viu o tamaninho dos países da Europa. Eles são uns fiofozinhos. E é fácil deduzir que não tem muito espaço para você botar
muita coisa lá dentro para produzir coisas. Tô falando muita coisa, né? Deixa eu resumir a ópera. Esses países são ricos porque eles exploram outros países. Tudo que eles têm lá, eles produzem em outros países, com mão de obra de outros países. E deixa eu te contar um outro detalhe. Muitos desses países são países do sul global, antigo terceiro mundo. E esses países são explorados em sua mão de obra. Então, assim, tudo que eles comem, o que eles produzem, de tudo, não é produzido lá, não. É produzido aqui, no sul global, com mão de obra barata, com recursos baratos e enviado para lá. Por isso que eles são tão ricos, por isso que eles têm tão boa qualidade de vida. Percebem? Porque as pessoas lá, elas não aceitam trabalhar por pouco, obviamente. Imagina se eles tivessem que produzir tudo o que eles consomem, utilizando a mão de obra deles lá, a peso de ouro. O que vocês acham que ia acontecer? O sistema não se mantém. O sistema capitalista não se mantém de forma a agradar gregos e troianos, ou melhor, brasileiros e europeus. Tá? Que fique claro. Então, o capitalismo gera pobreza? Sim. Porque para o europeu curtir a vida, ter os seus produtos maravilhosos e ter alta, super qualidade de vida, inclusive sem poluição, a gente aqui tá ralando. Ok? Não gera pobreza lá, mas gera pobreza aqui. Então, é muito fácil você usar essa estatística, comparar essas, né, com estatísticas. É igual eu dizer que o PIB aumentou. Gente, o PIB aumentou. Tem até a piada, o tio João vive falando isso, né? Se o... Insira um nome, eu não vou ficar falando o nome desse escrápula, não. Se um cara desse entrar aqui na sala, o meu PIB vai aumentar bilhões de vezes. O PIB é só uma conta. PIB é só uma conta, só uma fórmula. Não quer dizer que a minha vida melhorou. Quer dizer que a vida do outro lá melhorou. A minha só ficou um pouquinho pior, inclusive. Até para ele poder melhorar, a minha vida teve que piorar. Se eu não respondi, volta, me pergunta, Aline, o 2 você não respondeu direito, não. Eu acho que ficou bem claro. 3. O capitalismo cria desigualdades. Você poderá apontar um regime socialista no qual seus líderes usufruem dos mesmos confortos que a população comum? Vamos lá. O capitalismo está aí. Os regimes socialistas estão aí. Em qual dos dois regimes você acha que tem menos desigualdade? O que ele fala aqui com desigualdade? É esse abismo, esse vácuo que tem entre os ricos, os super ricos e os miseráveis. É esse gap que não vai ter, que não tem, inclusive, em nenhum regime socialista. Não é que não vão existir pessoas que acumulam dinheiro, que são ricas, que têm coisas que pobres não têm. Não é isso. Isso vai continuar existindo, pelo menos durante um tempo, pelo menos enquanto existir moeda, enquanto existir dinheiro, enquanto existir consumo. A diferença é que no capitalismo é necessário que os mais pobres não tenham direitos, não tenham acesso às coisas, para criar essa necessidade de consumo. O consumo no capitalismo é necessário. E para que eu consuma, eu preciso não ter. Óbvio, né? É o gatilho de escassez. Para eu comprar um armário novo, o meu armário tem que ter quebrado, ou eu tenho que não ter um armário. Ou então eles têm que me conquistar, eles têm que me dizer que o armário que eles estão me oferecendo é melhor do que o que eu tenho aqui.
E vai ser muito melhor para mim trocar, né? Então, essa desigualdade sempre vai ter. O que acontece, o que muda do capitalismo pro socialismo e, né, pós isso aí, quem sabe um dia, o comunismo, é que os meios de produzir essas coisas não estarão nas mãos de pessoas que exploram as outras. Estarão nas mãos das pessoas que, no momento, são exploradas. Entendem? E na realidade, essa distinção tende a acabar. As pessoas que não trabalham e que só exploram as outras e as pessoas que são exploradas. Esse é o objetivo. É acabar com as classes. Porque enquanto existir classe, vai existir luta de classes e vai existir essa divisão. Então vai ter essa desigualdade extrema, mas essa desigualdade existe e vai existir durante um bom tempo. O que acontece é, a pessoa fala assim, mas o imperador lá da China, o cara tem muito dinheiro e tal, a galera pobre lá, não sei o quê. Olha, se você comparar com qualquer outro país capitalista, muito menos pessoas morrem de fome. Infinitamente menos, né? Na China acho que não tem, eu não sei, não tem estatísticas nesse momento, não procurei, mas eu tenho certeza que se você for comparar com países capitalistas, os países socialistas, nos países socialistas, todas as pessoas têm pessoas pobres, sim, mas todas as pessoas têm acesso às necessidades básicas. Elas vão ter acesso à comida, elas vão ter acesso à saúde, à educação, ao trabalho, porque acho que isso é uma coisa que precisa ficar bem clara. Todo mundo trabalha no sistema socialista. Todo mundo trabalha. Então não falta emprego. Não falta trabalho. Só isso já devia ser um clique no cérebro das pessoas. Sabe? Porque a gente só fica nessa ânsia de, não aguento mais, eu quero virar patrão. Por que a gente fala isso? Com certeza, em algum momento da sua vida você já falou isso. Queria virar patrão. Porque a gente sabe que o patrão tá lá sentado sem fazer nada, só ganhando às custas da gente. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Você só tem duas opções no sistema capitalista. Ou você explora ou você é explorado. Quantas oportunidades na sua vida você teve de virar um explorador? Duvido que você tenha, porque se você tivesse, eu tenho certeza que você teria agarrado. E eu não julgo, que a gente está num sistema cruel. Então, sim, o capitalismo cria desigualdades, sim, porque é assim que ele trabalha, é assim que ele funciona. Se não tivesse essas desigualdades, se não tivesse desemprego, se não tivesse desemprego, o capitalismo ia ruir assim. Se todo mundo tivesse emprego, sabe? Se todo mundo trabalhasse. Literalmente todo mundo, inclusive o CEO. Inclusive, mas ele trabalha. Pois é. Ele trabalha. Mas ele trabalha. Qual é o trabalho dele? Explorar outras pessoas. Tá? No frigir dos ovos é isso. O capitalismo não valoriza os esforços do trabalhador. Como o socialismo valoriza os esforços do trabalhador se ele cobra que todos os trabalhadores de uma mesma categoria devem receber os mesmos salários? Mentira, mentira, mentira. Isso não acontece. Os trabalhadores no socialismo, eles recebem de acordo com o que eles trabalham. Existe uma tabela e é pago o que é devido a ele. Então, se eu produzir... Vamos explicar como se todo mundo fosse de segunda série. Eu sou encadernadora. Então, eu produzo, sei lá, durante a minha jornada de trabalho, eu trabalho 4 horas por dia, eu produzo, sei lá, 4 livros. Tá? O que eu gastei, o que foi gasto, além do meu tempo, foi gasto um material, aquele livro vai custar um determinado valor, ele vai ser vendido por um outro valor, certo? Isso tudo, esse valor todo, quando o livro for vendido, esse valor vai ser dividido, ele vai vir para mim, porque fui eu que produzi. O material fui eu que comprei.
Eu não, eu não estou dizendo eu, Aline, estou falando eu, o meu grupo de trabalhadores, aquele grupo de trabalhadores daquela fábrica. Então, quando a gente produz, a gente recebe pelo que a gente produziu. O que acontece atualmente é que, quando a gente vai trabalhar numa fábrica, as máquinas, a matéria-prima, a energia elétrica, tudo é fornecido pelo patrão. E aí, essa é a argumentação dele para dizer assim: não, eu estou te fornecendo tudo, você só está entrando com a mão de obra. Sendo que a mão de obra é 90% do produto. Porque sem a minha mão de obra, aquele monte de papel, linha, agulha, prensa, aquilo ali não vai servir para eles, não vão, aquilo ali não vai fazer um livro sozinho. Eu sei, Aline, existem fábricas automatizadas e que eliminam a necessidade de uma pessoa estar fazendo. Eu sei. Eu estou dando um exemplo. É igual vocês gostam de fazer também. Vocês adoram fazer uma metáfora, mas isso é uma metáfora que é bem próxima da realidade. Então, se eu sou dona das máquinas, se eu sou dona do material, se eu produzir aquele papel também, e eu vou usar aquilo ali para fabricar aquele livro, é justo que eu receba 100%. E é assim que acontece. Então, existe um cálculo que é feito, tá? Onde você vai receber de acordo com o seu trabalho, sim. Então, óbvio que se eu faço o mesmo trabalho que você, eu vou receber igual. Ele está querendo falar aqui, ele está querendo jogar o lance da meritocracia. Ah, mas é porque eu me esforço mais, eu sou mais proativo. Beleza. Seu trabalho está gerando mais riqueza, essa riqueza vai voltar para você. Perfeito, tá? Então, o capitalismo e o capitalismo realmente não valoriza o esforço do trabalhador pelo simples fato de que ele não paga o justo. Ele não paga o que o trabalhador merece receber. Ou você quer me convencer que numa escola, por exemplo, agora vou usar um exemplo mais concreto e mais da minha área. Uma escola, por exemplo. Eu tenho, sei lá, eu tenho uma turma com 20 alunos. O meu colega tem uma turma com 5 alunos. A gente recebe o mesmo salário. O patrão recebe toda a diferença. E já te adianto que o valor desse salário é pago por 3 alunos. 3 alunos pagam o meu salário e os meus benefícios. O que acontece com esse excedente? Vai para o bolso do patrão. Ah, mas ele gasta com luz, ele gasta com... Sim, então tá. Então vamos ratear essa conta aí. Vamos ratear essa conta. Vamos ver se dá certo. Inclusive, vamos dividir igual. Vamos fazer de conta que você também está dando aula. Estou falando isso com o patrão, né? Vamos negociar com o patrão. Vamos lá, vamos sentar. É para ser valorizado? Então vamos valorizar. Recebe, dá um salário para o patrão também. A gente faz o rateio das despesas, do dinheiro que entrou, e a gente divide isso. Vamos ver se fica igual. Vamos ver se eu vou receber o mesmo salário miserável que eu recebo agora. É o meu desafio. Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza absoluta que não vai rolar. O patrão não vai aceitar. Ou seja, ele está se apropriando de um dinheiro que não é dele. Ele está se apropriando do meu trabalho, do fruto do meu trabalho. Percebem? Como é que você quer me convencer que o capitalismo valoriza o esforço do trabalhador? Se eu, com uma turma de 20 alunos, recebo a mesma coisa que o meu colega que está com uma turma de 5, e o restante vai para o bolso do patrão, que não está fazendo nada, que está só lá com o chicote na mão lá. Entendeu? Não convence. A mim, pelo menos, não convence. O capitalismo destrói a natureza. Olha que legal! Olha o argumento da pessoa. Você consegue imaginar... Ai, gente, eu vou até ampliar isso aqui. Você consegue imaginar quantas árvores deixaram de ser cortadas desde o surgimento da informática e da internet? Vocês já imaginaram
quantos hectares de mata amazônica foram cortados desde os anos 80 até agora? Eu vou botar a estatística também em algum lugar aqui. Comparado com o século retrasado, comparado com o início do século passado, até um pouquinho antes do surgimento da Revolução Industrial. Oi? Só porque a gente está consumindo menos papel, a gente não está destruindo a natureza. Vou botar umas estatísticas aqui para vocês. Gente, isso é muito engraçado. Isso chega a ser ridículo. E são 60, né? Ai, ai. Isso vai render. Os bancos exploram as pessoas mais pobres. Você já comparou o quanto uma pessoa comum paga de anuidade de cartão de crédito em relação ao quanto essa mesma pessoa paga de impostos ao governo num único dia? Os impostos ao governo, eles servem a um propósito comum, mesmo que eles não estejam sendo utilizados para isso, porque, na verdade, o governo está servindo à burguesia, mas isso aí é uma outra discussão. A anuidade de cartão de crédito vai para o bolso do banqueiro. Não vai para nada. E outra coisa, uma pessoa comum paga mais anuidade de cartão de crédito do que um super rico, que, na real, não paga nada. Não paga absolutamente nada. Então, assim, os bancos exploram, sim. Exploram muito, tá? Em todos os sentidos. E, sim, a tabela do imposto de renda é muito desigual. Tá errada. Precisa ser revista. Mas por que ela ainda não está sendo revista? É culpa minha? Ah, é culpa do pessoal que faz lobby, que não quer que mude. Por quê? Porque eles não querem ser taxados de acordo. Eles querem que quem pague a conta sejam os pobres. Eles não vão aceitar abrir mão de uma fatia maior do que eles tiram da gente, do que eles já tiram da gente, certo? Tá pensando bem, eles roubam a gente duas vezes. Eles roubam a gente quando a gente está trabalhando e eles roubam a gente nos impostos. O governo faz parte disso. Só para vocês entenderem, tá? O governo faz parte disso. Infelizmente, porque o governo deveria estar mediando melhor essa luta de classes aí. E ele não tá, não. Ele tá dando mais folga pro outro lado, certo? A publicidade capitalista induz as pessoas ao consumo. São as propagandas na TV e os outdoors na rua promovendo a maconha, a cocaína e o crack que fazem as pessoas consumir essa droga. Deixa eu contar um negocinho. Essas drogas precisam ser regulamentadas. Não é liberar. Então, né, a gente fala, né, o pessoal da esquerda, a maioria concorda com essa questão. Precisa ser regulamentado. Pelo simples motivo de que, ao não se regulamentar, a gente está deixando. A gente não vai acabar criminalizando, a gente não vai acabar com as drogas criminalizando elas vão continuar sendo consumidas. Só que com a regulamentação, você consegue controlar quem é que está consumindo, você consegue, não oferecer, mas deixar à disposição para quem quer se drogar uma coisa mais regulamentada mesmo, é igual uma Anvisa, né? O que você, quando você... mas aí você está falando de coisas que fazem bem. Remédio, supostamente, serve para curar doenças. Beleza, mas tem os efeitos colaterais. As drogas não, as drogas não servem para nada, mas e o álcool? O álcool serve para alguma coisa? E o cigarro? E são coisas regulamentadas. Então, assim, se você acha ruim as pessoas... Tô focando nisso aqui, não tô nem focando na argumentação, não, que essa argumentação é ridícula. As pessoas que consomem isso aqui, elas vão continuar consumindo porque são doentes, são pessoas que possuem uma doença. Assim como, se eu proibir o álcool de hoje para amanhã, as pessoas vão continuar consumindo, muitas não, porque não estão viciadas. Elas usam, é o tal do uso social, né? Usam socialmente. Mas muita gente vai continuar consumindo, porque são pessoas doentes, são pessoas drogadictas, né? Que são viciadas. Aquela substância já está no corpo delas e elas dependem daquela substância para ficar bem. Então, por que não regulamentar?
e não vai resolver o problema, as pessoas vão continuar consumindo, mas elas vão continuar consumindo de forma regulamentar. Vão ter acesso a um produto de mais qualidade, entre aspas, né? Porque a gente sabe como é que é o cigarro, enfim, há muitas bebidas também são tóxicos, não adianta. Mas ao menos isso. Então, assim, qualquer argumento que vocês me jogarem em relação a isso aqui, eu vou jogar álcool e cigarro. E aí vocês me falam. E outra, só para encerrar aqui, né? A publicidade capitalista induz as pessoas ao consumo, sim. E esse argumento que ele usou aqui não desprovou isso. Muito pelo contrário. Ele não focou na publicidade capitalista que induz as pessoas ao consumo, sim. Pessoas consomem coisas que elas não precisam, porque a propaganda se encarrega disso. Se encarrega de convencê-las disso. 8. A mídia manipula a população contra o governo. Em última análise, a culpa dos problemas das pessoas é o governo, tá? Só que quem botou o governo lá? Ah, foi a gente. Não, mas quem induziu a gente a colocar? É todo um processo, sabe? Que é muito complexo. Então, assim, não é a mídia. Antes, a mídia, inclusive, manipula a gente para a gente votar em certas pessoas. Aí eu concordo. E isso acontece pra caramba. Não estou defendendo a mídia, também não estou defendendo o governo, mas eles dois estão juntinhos, sim. Mas eles dois, tanto a mídia quanto o governo, eles são só ferramentas. Eles são ferramentas de quem tem dinheiro e de quem quer continuar tendo dinheiro. Dinheiro que eu falo, para simplificar, né? Estou falando burguesia. As pessoas que têm o poder, na verdade, porque não é o governo que tem poder, é a burguesia. E a burguesia controla o governo e a burguesia controla a mídia. Aí a resposta dele aqui: a mídia manipula a população contra o governo? Ele, em qual sentido? Já que a mídia há 12 anos noticia sucessivos casos de corrupção e mesmo assim o PT está em seu quarto mandato consecutivo. Isso aqui foi na época da Dilma, pouco antes do golpe. Sim, foi golpe. Não vou nem discutir isso. E aí, ele está falando de 12 anos. Quantos anos o Brasil tem mesmo? Quantos anos o Brasil tem uma república? Quantos anos o Brasil tem de república? Quantos anos nós temos de mídia? Mídia sempre existiu. Então, a gente fala mídia, o pessoal pensa em televisão. Mídia sempre existiu. Mídia é qualquer meio de comunicação de massa. Jornal sempre existiu. Então, a mídia vai manipular o povo. Contra ou a favor do governo, dependendo do que tem de interesse oculto aí. Então, sim, isso acontece. Tá? Isso acontece sim. E aqui, de novo, não estou defendendo governo nenhum. Nenhum. Mas, sim, a mídia manipula. Também não é só culpa da mídia malvada. A mídia é um mero instrumento, certo? Apesar de que tem muitos grupos de mídia que também, a maioria dos grupos de mídia está na mão da burguesia. São a própria burguesia que controla, que é proprietária. Então, além de ter propriedade dos meios de produção, ela tem a propriedade dos meios de manipulação, que faz a gente manter o status quo, manter as coisas como estão. Vamos lá. 9. O capitalismo cria necessidades que as pessoas não têm. Eu não diria necessidade, mas vamos ficar com essa palavra aqui. É igual o lance lá de cima. Eles estão usando instrumentos errados para dar uma informação, mas tudo bem. A gente não fala isso, né? Necessidades do tipo produtos de higiene pessoal, medicamentos, roupas, energia elétrica, meios de comunicação mais confiáveis que os pombos correios. Isso aqui, é só isso aqui que o capitalismo cria? Quer dizer, é só propaganda de absorvente que eu tenho na televisão? E vamos pegar, eu falei propositalmente, vamos pegar absorvente. Você já foi, né? Se você já foi na farmácia algum dia comprar esse artigo,
Você deve ter percebido que eles não são baratinhos. Sabe quanto que a mulher gasta quando gasta? Que também não é legal para o meio ambiente. Mas sabe quanto uma mulher gasta por mês com produto, né, no caso, especificamente de absorvente? Para e pensa aí. Você acha que todo mundo tem acesso a isso? Você acha que todas as mulheres têm acesso a absorvente? Todo mundo consegue entrar lá numa farmácia e comprar um pacote de absorvente, que seja? Eu fico abismada toda vez que eu acabo esquecendo o meu coletor e eu sou obrigada a entrar numa farmácia e comprar um absorvente interno. Um preço daquelas merdinha. Ele é muito caro. Ah, não é caro. Caro não é. É. Pro que é caro. Custa, sei lá, entre 8 e 12 reais. Uma caixinha com 8. R$ 1 cada breguete daquele. É caro. É caro. Com R$ 1 eu compro 2 amendoins no trem. Se a pessoa tiver com fome, ela vai comprar o quê? Um absorvente ou um amendoim? Eu tô falando nesses termos sim, gente. Porque as pessoas não entendem isso. Coisas de necessidade básica não era para estar na mão de capitalista vendendo e ganhando em cima. Isso aqui que ele está falando para mim foi a ruína do argumento dele. Porque produtos de higiene pessoal, medicamentos, roupas, energia elétrica, isso são necessidades básicas. Isso devia estar acessível a todo mundo e não está. Está acessível só a quem tem um dinheiro para comprar. Consegue encaixar no orçamento. Tá? Meios de comunicação mais confiáveis que Pomos Correios? Como assim? Isso aqui também é duvidoso. Moradia, gente, pelo amor de Deus, quem consegue pagar um aluguel que ganha um salário mínimo? Aonde é que o capitalismo entra nisso aí como benfeitor? Não entra, muito pelo contrário. Ele é o agente da especulação, o ser que está lá, que é dono de trocentos apartamentos lá. Mas nada. Ele não fez nada, não foi ele que construiu aquelas casas. E aí ele coloca um aluguel de R$ 1.200. R$ 1.200, eu estou sendo boazinha, dependendo do lugar, você paga 5 mil num apartamento por mês. Aonde que isso é acessível? Aonde que você está dando acesso a essa necessidade? Então, assim, sabe, esse argumento para mim foi maravilhoso, porque o capitalismo não me dá acesso a isso, sabe? Ele está sendo irônico, né? Ele está sendo assim, o capitalismo cria necessidades que as pessoas não têm. Necessidades que você não tem necessidade disso? Sim, nós temos necessidade disso tudo aqui, só que o capitalismo não dá acesso a isso. E a gente não precisa nem que seja criado, porque é uma necessidade real. Então, o capitalismo tira esse acesso a isso aqui porque ele mercantiliza tudo. O capitalista transforma tudo em mercadoria. Por quê? Porque ele quer ganhar em cima. Ele quer que você gaste dinheiro, o pouco dinheiro que ele te libera, uma fração do que você ganha, do que você produz, para necessidades que são básicas. Se pelo menos, beleza, eu vou te explorar aqui, tá, cara? Mas eu vou te dar acesso a tudo que é básico. Então, tudo que tá aí nessa listinha, tá bom? Eu vou te dar acesso a transporte público gratuito, para você poder chegar no seu trabalho, para você poder ir fazer um lazer. Eu vou te dar acesso a uma educação pública de qualidade. Eu vou te dar acesso a uma tarefa. Tem tarifa social. Algumas empresas privatizadas dão tarifa social de energia, né? Eu vou te facilitar aqui a vida. Só que eles não fazem isso. Eles falam, eu vou te pagar uma miséria e você ainda vai pagar R$ 8 por uma caixinha com 8 tubinhos de algodão. Na hora que você estiver precisando, na hora que você estiver lá sangrando, você poder tirar R$ 8 do seu orçamento
para se manter confortável, para você se manter digna e poder ir trabalhar, né? Porque, obviamente, a gente não pode faltar ao trabalho quando tá com cólica, quando tá passando mal, quando tá com aquela situação lá que toda mulher, quase toda mulher passa. Então é isso. Então, o capitalismo cria necessidades que elas não têm. Eu acho que eu já falei demais sobre esse 9, eu não vou nem entrar no mérito das necessidades que as pessoas não têm, eu já falei do iPhone aqui, certo? Vamos para 10. O capitalismo oprime o consumidor. Eu queria saber quem que fala isso. Capitalismo. Não, o capitalismo trata o consumidor muito bem. Obrigada. Capitalismo. O consumidor é uma pessoa importante no capitalismo. O cidadão, o proletário, é que. Não. Por que que eu estou falando? Por que que eu estou fazendo essa distinção? Porque o consumidor pode ser um consumidor de alta classe. O consumidor pode ser um consumidor multimilionário. Você não acha que ele é bem tratado? Claro que é. Aí a resposta, né? Você quer dizer que o capitalismo oprime as pessoas a oferecer produtos e serviços cada vez mais variados e a preços cada vez mais baixos? Preços cada vez mais baixos. Vamos lá. O que que a gente tem a preços cada vez mais baixos? Produtos ultraprocessados. Por que que eles são baixos? Por que que os valores são baixos? Primeiro porque, sim, eles querem que as pessoas consumam, óbvio. Então, eles vão fazer esses produtos que são ultraprocessados ficarem baratos. E por quê? Como é que eles conseguem que seja barato? Não é a caridade deles, não. Simplesmente é um conjunto de duas coisas. Exploração de mão de obra, que a gente já viu. E 2, subsídios do governo. Subsídios do governo. Lembra que eu falei que o governo que está a serviço da burguesia? Pois é, também é assim. O governo dá muito subsídio. Produtos que são ultraprocessados. Estou falando de comida especificamente. Então, soja. Soja tem subsídio a rodo para esses. Para outras matérias-primas, né? Também tem subsídios. Matérias-primas essas que são usadas para produzir esses produtos ultraprocessados. Por isso que vocês já devem ter reparado, todo bairro, mais ou menos baixa renda, tem aquela bendita daquela lojinha de iogurte, né? Nossa, aquilo ali para mim é um desespero. Você entra lá e você só tem coisa ultraprocessada. Você tem aqueles iogurtes cheios de açúcar, cheio de corante, cheio de coisa. Você tem aqueles biscoitos que é só Jesus na causa. Aquilo ali, é uma infinidade deles. Baratinho. Eu tenho uma amiga, né, uma pessoa que ela compra, ela é só um exemplo, assim, uma amostra do que a maioria faz. Ela compra, ela pega assim uma promoção. Mas esse biscoitinho aqui é um pouquinho melhor, a qualidade, não sei o quê, um biscoito de marca. Por sinal, todas essas marcas são as mesmas coisas. Elas têm a mesma qualidade, porque elas fazem parte de um conglomerado que é o tal do monopólio. São várias fábricas, várias indústrias, várias empresas, mas que pertencem a um grupo só. E eu duvido que cada fábrica tem um processo diferente e que tenha níveis de qualidade diferentes. Eles uniformizam mesmo, até para ficar mais barato. É igual o lance daqueles, já viram, os carros, quando você compra um carro que a gente chama de capado, né? Aquele é o carro básico, sem muitas coisas, eles têm aquelas marcações na forração mesmo, né? A marcação pro botão de subir o vidro, mas aí quando a gente compra o que tem o vidro elétrico, tem a marcação lá para aquela alavancazinha de subir o vidro. Porque aquela peça, ela é fabricada para todos os modelos, tanto os modelos de entrada quanto os modelos completos. Eles não vão ficar perdendo tempo fazendo, modelando aquela porcaria lá no programa, que deve dar um trabalho desgraçado. Né? Eles vão produzir uma coisa só, vamos otimizar. É a mesma coisa com comida. Eles não vão ficar, esse aqui eu vou fazer um pouquinho mais natural, vou tirar esse ingrediente aqui, vou fazer. Não, é tudo padronizado. E lamba os beiços, certo? Então, meu amor, sim,
Primeiro que essa frase é estranha, né? Oprimir o consumidor, tá, mas de que forma? Eu não lembro de ninguém falar disso aí. Então, assim, o capitalismo, ele não oferece, ele oferece sim produtos mais variados, mas é por enganação. É só nome. Quando as pessoas falam assim, porque no socialismo as pessoas não têm opção. Tem opção. Só que, assim, são opções reais, são diferenças reais. É diferente de você pegar o mesmo produto lá, com preços diferentes para estimular uma concorrência que não existe. E aí, quando você vai virar e ver os ingredientes na caixinha, é a mesma coisa, sabe? Tem um biscoitinho aí de fibra, o pessoal fala sobre Superfit, que você vai olhar, tem vários nomes diferentes, várias coisas, embalagens diferentes, eles tentam até mudar um pouquinho a embalagem para tentar enganar, mas você vai olhar a mesmíssima coisa. A receita é igual. Bom, eu vou parar por aqui porque tem coisa pra caramba e eu já falei muito. Mas, se vocês quiserem saber mais, se vocês quiserem que eu comente mais, porque tem coisa pra chuchu aqui, só comentar lá embaixo. Se você quiser reclamar também, se você achar que eu falei alguma besteira, se você achar que eu não me expressei direito, se você não entendeu qualquer coisa, pode falar também. Quiser meter um alho? Pode meter um alho. Não me importa, tá bom? E quem sabe a gente continua aí um outro dia essa lista imensa de abobrinhas. Tá bom? Vamos ficar por aqui. Até a próxima. Fui.